Vamos lá. Não esqueçam de colocar também o nome de novo, tá, gente? Porque agora são dois aulas, vão colocar 2 nomes. Amanhã, eu acho que a gente vai ter uma decisão aí, não sei, né? Porque amanhã tem uma reunião com o pessoal aí, com os políticos, para ver como é que vai ficar a situação das escolas, né? Se vão voltar, se não vão voltar. Amanhã eu acho que eles vão se reunir para tentar decidir aí uma melhor maneira. Eu, particularmente, não acho que isso vai acontecer, né, de voltar. Mas, como a gente tem os políticos aí, os políticos que decidem, né, então vamos esperar. Tá? Fabiane, quer falar alguma coisa ou só esbarrou aí? Está falando que levantou a mão. Vamos lá, continuar aqui, né? Qualquer coisa, só vocês falarem, tá? Essa planta daqui é um cacto, né? Todo mundo está vendo aqui, tá? A gente pode classificar plantas hidrófilas, quando precisa de grande quantidade de água para sobreviver, mesófila, quando suporta ambientes menos úmidos, aquele intermediário, né? E as xerófitas, quando conseguem viver em condições de seca prolongada, que é o caso dos cactos, né? Seca prolongada. Isso no deserto, porque o meu cacto eu molho quase todo dia, tá? Eu tenho uns cactos aqui pequenininhos que eu comprei e eu molho. Tá? Ainda não morreu, não. Você sabe que eu tenho uma história. Vamos ver se planta eu consigo cultivar, porque animal comigo não funciona muito bem, não. Mas as minhas plantas estão dando flores, estão tudo bonitinho. Até os cactos que eu molho, eles estão vivos, tá? Então, vamos embora ali, ó. Aí eu tenho um cacto aqui. Que tipo de planta é mostrada na imagem a seguir? Justifique com base nas adaptações que ela apresenta em seus órgãos vegetais. Isso aqui a gente já viu semana passada, tá? É um cacto, né? Conforme o texto lá em cima mostrou, ela é uma planta xerófita. Xerófita por quê? Porque ela é uma planta que consegue viver na seca. Por que ela consegue viver na seca? Porque ela é uma planta que retém água, tá? Essa estrutura aqui dela, que a gente chama de cladódio, né? Aqui, ó, essa estrutura aqui, que é como se fossem os gominhos dos cactos, essa estrutura aqui, ela armazena água, tá? E essas folhas modificadas aqui, ó, nas plantas, que são os espinhos, né? Os espinhos nas plantas são folhas modificadas. Por que existem os espinhos nas plantas? Porque com os espinhos ali, determinadas plantas, reduz a perda de água durante a evaporação, durante a transpiração. Então, essas plantas que precisam reter água em determinado momento, né? No caso dos cactos aí é a vida toda, porque eles vivem em seca muito prolongada, então eu preciso reter água para me manter vivo. Só que se eu retenho água, mas eu tenho aqueles estômagos abertos na minha folha, o estômago vai evaporar, né? Vai fazer com que aquela água ali evapore, mesmo em pequena quantidade, mas vai fazer com que evapore, porque isso é a função dele, tá? Ele tem que ficar aberto tanto para entrar os gases respiratórios, né, como para evaporar a água também. Então, o que Deus é muito bom, né? O que Deus criou junto com a natureza? Né? Os espinhos. Esses espinhos aqui, eles dificultam ainda mais a perda de água desse vegetal. Então, ele consegue viver em clima muito seco, clima de deserto, consegue viver em clima muito seco. Tá? Esses vegetais aqui, que estão acostumados a viver em clima muito seco, eles são adaptados àquele clima. Tá? De repente, se eu pegar o vegetal e trouxer para um clima úmido, né, ele provavelmente vai morrer. Tá? A não ser que ele consiga fazer alguma modificação na sua genética, mutação, né, que consiga criar, se adaptar àquele tipo de ambiente ali. Se ele não conseguir, ele provavelmente vai morrer. Porque a característica dele, as adaptações dele, é para clima seco. Tá? Então, vamos lá.
Na maioria das plantas, as folhas desempenham um papel essencial de órgão fotossintetizante, porque a fotossíntese, né, quem capta lá a luz solar, a energia e tudo, é a folha, tá? Está mais exposta. No entanto, elas podem assumir outras funções em algumas plantas, né? Então, letra A, cite e explique 3 modificações foliares que permitem que folhas cumpram outras funções na planta. Os espinhos ali, né, que a gente já falou, que ele evita a perda de água para o meio exterior, né, nessas plantas que acumulam água, que são os cactos, né, plantas xerófitas, né? Então, eles... Ali é para explicar e para vocês falarem o que é. Né? Explicar a estrutura, como é que é, as projeções pontiagudas, né? Isso aí vocês já sabem como é que é. E que evita a perda de água, né, para o meio externo. Vamos ver aqui a outra adaptação que ele botou. As gavinhas. Gavinhas são aqueles filamentos que a gente tem em folha, em planta, em uva, né? Na uva, no maracujá, que são aqueles filamentos que são bem enroladinhos, né? Bem enroladinhos mesmo, parecendo um cachinho de cabelo, né? Que eles dão suporte à planta. Que a planta ali, como ela é uma planta trepadeira, ela tem que ter algo que favoreça a fixação dela no substrato, né? Senão ela não vai ser planta trepadeira, vai ser planta de chão, né? Então, para ela se fixar esse substrato, a gente tem as gavinhas, né? Que é essa enroladinha, emaranhadinha, assim, bonitinho. Vocês observem, tem no maracujá, tem na uveira, né? Videira, que chamam, né? Então, a gente tem essas adaptações. Mas o que ele botou? E as brácteas, né? São folhas coloridas que contribuem para a atração de agentes polinizadores. As brácteas são folhas modificadas também, não são aquelas folhas normais, são as folhas modificadas. Geralmente elas são maiores e mais coloridas. Para que isso? Para atrair os agentes polinizadores, os insetos, os pássaros, né? Porque aquela planta ali, a dificuldade de polinização dela é maior. Se eu não tiver uma adaptação para que isso seja facilitado, eu não vou ter polinização. Então, o que eles fazem? Eles que eu estou falando, são as plantas, né? E Deus é muito bom, como eu falei, eles criam essas folhas modificadas que são grandes, coloridas, que aí os insetos, agentes polinizadores, vão lá e gostam daquela flor, se sentem atraídas e vão lá para polinizar, tá? Tirei aqui para a gente vir aqui para cima. Cite outro órgão vegetal que pode assumir a função de realizar fotossíntese. Explique. Quando a gente fala em fotossíntese, a gente associa logo a folha, né? Começou o barulho aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas estão cortando fios ali. Então, quando a gente fala em fotossíntese, a gente pensa logo na folha, porque a folha é aquele órgão que fica mais exposto, né? Lá em cima, mais exposto para captar a energia do sol para poder realizar a fotossíntese. Mas a gente também tem, é lógico, em menos proporção, os caules. O caule também realiza fotossíntese. Só que são os caules mais jovens, aqueles caules no início da formação, e aqueles verdinhos. Por quê? Aquele caule tem o clorofila, que é o pigmento responsável pela realização da fotossíntese. Tá? E os cladóides ali são modificações de caule, então também realiza fotossíntese. São adaptações, né? Aqui, ó. Essa partezinha aqui, né? Que são essas modificações aqui verdinhas, que também fazem a fotossíntese. Então, a fotossíntese, ela não é exclusiva da folha. É lógico que a maior parte é realizada pela folha, mas uma parte menor é realizada também pelos caules jovens. Não pode esquecer, caule velho não realiza, caule jovem no início da formação, tá? Mas vamos lá.
Em razão de uma grande utilidade, sua grande utilidade, com a produção de móveis e com... Já fiz uma print da 19. Já fez, Chance? Ah, eu nem deixei para você copiar, né? É, Tá bom, tinha feito depois uma você... print por sorte. Tá, depois você copia. Cadê? Em razão de sua grande utilidade, com a produção de móveis e Ah, copiei já. tá, a madeira vem sendo muito explorada pelo ser humano, né? Com base em seus conhecimentos, responda as seguintes questões, né? Que tipo de caule é explorado para a aquisição de madeira? O tronco, por quê? Porque o tronco, tipo, quando a gente fala tronco, a gente associa logo a caule e tronco. Então, acha que todas as plantas têm tronco, né? Mas não é. Tronco é um tipo de caule. A gente tem estipe, tem vários outros tipos de caule, mas o tronco é um tipo de caule. E é mais comum, né, a ser explorado porque ele é o mais grosso e presente nessas árvores de grande porte, né, que precisa de mais sustentação. Então, por isso que é utilizado o tronco. Tá? Qual o problema imediato decorrente desse tipo de exploração? Você conhece alguma medida para minimizá-lo? Qual? Né? O problema é que eles começam a desmatar, né? Ver o que está acontecendo aí na Amazônia, né? Nessas florestas gigantescas aí, a Mata Atlântica, eles começam a desmatar, né? Só que sem o plano de compensação. Eles desmatam e não querem saber, não tem o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, né? Eu posso desmatar? Eu posso tirar a madeira para o uso? Sim. Se eu fizer projetos de reflorestamento, né? Se eu obedecer algumas regras, não pegar qualquer tipo de caule, né? Porque tem caules mais jovens, caules mais velhos que eu posso retirar, né? Então, tem que obedecer uma regra. Mas essas companhias aí, elas não obedecem. Eles chegam lá, destroem tudo, corta tudo e não se preocupam com o futuro, com o desenvolvimento sustentável, que é replantar, né? Que é cortar a madeira, né? O tronco, no caso ali, de árvores que estão maduras o suficiente para isso, eles saem, né? Cortando todo mundo, sem pensar. Né? E está dando o que está aí. Está dando o que está acontecendo aí, que a gente vê o desmatamento na floresta amazônica, não só o desmatamento, não, mas as queimadas, né? E também eles fazem isso para adquirir pasto, né? Então, isso tudo sem pensar no amanhã. As pessoas fazem isso tudo sem pensar no amanhã. E o amanhã pode não ser para a gente, mas o amanhã é para os nossos netos, bisnetos, então a gente tem que pensar neles também. Não pode pensar só no hoje. Então, quais as consequências negativas dessa atividade para o meio ambiente? Né? Além de desmatar, né? Além de não produzir também um plano de reflorestamento que tem que produzir, né? Essas madeiras legais, né? Essas madeireiras legais que se preocupam com o meio ambiente, elas têm tudo isso, tá? Elas se preocupam, fazem esse plano de reflorestamento, tenta destruir menos plantas que são jovens, né? As plantas que são jovens, elas têm que ter o tempo delas para crescer. É igual quando você vai pescar, né? Tem alguns momentos, algumas épocas do ano que é proibido pescar. Por quê? Porque é justamente o período que o peixe está se reproduzindo. Aí vocês vão lá, aí os não pescadores, né? Um pescador só, mas esses navios, né, que chegam lá e colocam a rede e sai pegando tudo que é coisa, né? Vão pegar os filhotinhos do peixe, né? E acaba ocorrendo um desequilíbrio ambiental, porque aquelas espécies vão morrer, né? Tanto as jovens, né? Quanto as mais velhas, e não vai ter alimentação para os que vêm depois da cadeia alimentar, que não vai ter alimentação para outra, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso também. Não só na parte do
desmatamento, mas o que esse desmatamento vai nos proporcionar, que é o quê? Perda, né, da biodiversidade dos animais, né, que habitam ali, né, porque se eles estão ali, é porque o habitat dele é ali. Se eu tirar a árvore dali, eles vão perder a casinha dele, né? Uma coisa aqui também que não falou é que a biomassa ali, perda da biomassa é o produto da decomposição, tá? Que vai para o solo. E essas árvores, elas morrem, os animais morrem, e eles são decompostos e vão para o solo. Então, se eu não tiver árvore, né, para cair, as folhas, os galhos mais secos, eu vou perder biomassa, tá? Aí, o que vai acontecer? Se eu não tenho biomassa, eu contribuo para o aquecimento global. Tá? Se eu não tenho vegetal, eu contribuo para o aquecimento global. E uma outra coisa que não está ali também é o que acontece muito. Se eu tiro a casa dos animais, eles vêm para onde? Para a área urbana. Né? O animal está lá na área rural, né? Lá na casinha dele, bonitinho nas florestas. Se eu desmatei, se eu coloquei fogo, ele vai vir para a área urbana, vai vir para a nossa casa. Né? E isso acontece muito, principalmente quem mora lá perto, né? Até aqui mesmo, às vezes, na Floresta da Tijuca, né? Quem mora por ali por perto, sempre tem animais, às vezes, que saem de lá para vir para a zona urbana, principalmente os micos. Né? Os micos têm várias casas ali próximo, aquele entorno da floresta tem mico. Agora imagina se começarem a desmatar ali aquela floresta ali. Os micos vão invadir as casas. Né? Isso que acontece. Tira a moradia deles, eles têm que morar em algum lugar. Né? O local mais perto é a zona rural, a zona urbana. Só que aí ninguém respeita, porque a maioria das pessoas, não vão atribuir a falta de moradia dos bichinhos, porque a casa deles foram destruídas, né? Não vão atribuir isso à chegada deles à nossa casa. Vai querer logo matar, o que esse bicho está fazendo aqui, né? Vai querer logo destruir. Não é assim. Né? Então, vamos embora ver. Certa barraca de feira vende os seguintes alimentos: tomate, cebola, inhame, mandioca, espinafre, batata inglesa, batata doce e beterraba. A que parte das plantas corresponde cada uma delas? Né? Fruto, ali. Ali a gente tem fruto, só o tomate, né? Porque a parte da semente envolta pela parte carnosa ali, o tomate. Caule, inhame e batata doce. Né? Batata inglesa, desculpa. Né? Raiz, a mandioca, batata doce e beterraba. Folha, né? Espinafre e cebola, que a cebola ali são folhas modificadas, né? Que a gente chama de catáforos. Tá? Então, isso aqui que a gente ia fazer também lá na sala. Na aula, né? Observe cadê? Ainda tem mais aqui. Deixa eu ver. Não, tá certo. Essa estrutura daqui, né? Eu falei para vocês que é um pneumatóforo, né? É uma modificação lá da raiz, né? Das plantas de mangue, né? Das plantas de mangue. Que a raiz, ao invés de crescer para baixo, ela cresce para cima, né? Então, ali, ó, respondendo essa pergunta, né? Pneumatófora é uma modificação de qual órgão vegetal? A raiz. Tá? Como isso poderia ser verificado com o auxílio de microscópio, desculpa. Observando... eles colocam cada coisa aqui, mas tudo bem, né? Como é que isso pode... Como é que... Se eu não soubesse o que era aquilo dali, né? Ali a gente vê que é um pneumatóforo e a gente já sabe que é uma estrutura de raiz. Mas se eu não soubesse, como é que eu ia ver
me auxiliar através do microscópio, porque os tecidos deles aqui, do pneumatófilo, a organização do tecido vai ser a mesma da raiz, tá? Só que a raiz, geralmente, ela cresce para baixo, né? Ou rente ao solo. Ali, os pneumatófilos, eles vão crescer contra a gravidade, né? Estão crescendo para cima. Por quê? Por causa da estrutura do terreno do mangue, tá? Porque uma hora ele é alagado, uma hora ele é seco, né? Então, uma adaptação justamente para ele se manter vivo, né? A planta se manter viva nesse tipo de terreno, tá? Que uma hora é seca, outra hora é alagada, tá? Então, é uma adaptação para a planta se manter viva. Quem já foi em mangue, né? Quem tem costume, já deve ter visto. A gente às vezes não vê nem a planta, né? Porque esses pneumatóforos, eles aparecem num local onde a gente não vê nem planta. A planta está de um lado, do outro, e tem um terreno sem nada, né? Como se fosse areia da praia ali, só que não é só areia, são vários minerais ali modificados, e a gente só vê essas estruturas aí para cima, mas ao redor deles não tem nenhum vegetal, né? O vegetal, que é essas raízes, é aquele vegetal que está lá bem afastado, tá? Que a raiz é subterrânea, e nessa parte do terreno ela cresce para cima. Tá? A qual tipo de ambiente as plantas com pneumatóforos são adaptados, né? Que eu falei para vocês são esses solos que são uma parte do solo vive, uma hora ele vive sob água, outra hora ela é seca. Né? Só que esse seco que eu estou falando é só porque não tem água sobre ele, né? Mas o terreno em si, abaixo dele, é um terreno encharcado, né? Um terreno bem comum do terreno de mangue, tá? Então, a gente vê isso aqui nos manguezais. É o berço do ecossistema. O manguezal é muito importante também porque ele é o berçário ecológico. Muitos pássaros que estão passando, não só pássaros, mas outros tipos de animais, mas estou falando pássaro porque eles não vivem ali, eles passam por ali, só que se reproduzem ali no mangue, entram no mangue só para se reproduzir e depois continuam a viagem. Tá? É muito importante, é um berçário ecológico. Fornecer suporte às folhas e transporte das fibras brutas elaboradas são principais funções dos caules. Analise as proposições em relação à informação. Na afirmativa 4, a descrição do caule está correta, assim como os exemplos do tipo de caule. Vamos ver. 4. O caule do tipo bulbo é um caule subterrâneo, de tamanho reduzido e envolvido por folhas modificadas, exemplo, cebola e alho. O bulbo é formado por várias... Se você pegar a cebola e o alho e tentar abrir, a cebola dá para abrir, né? Porque são várias camadas. O alho, geralmente você tira a folha, mas se você partir ele no meio, você vai ver que são várias camadas, né? São várias camadas ali da cebola. Por isso que está falando aqui, na quarta descrição do caule está correta, assim como os exemplos do caule e do tipo de caule, que é um caule do tipo bulbo, formado por várias camadas de células, né? Se a gente partir com a cebola, como eu falei, já dá para ver, porque a gente é só tirar a cebola, né? As folhinhas da folhinha não é folha agora que a gente já está sabendo. Várias partes do caule ali. E o alho, se a gente partir no meio e olhar, vocês vão ver que são várias camadinhas, né? Isso é comum nesse tipo aí de estrutura vegetal, que é o bulbo,
Assinale a alternativa que contém raízes na sua alimentação. Apenas raiz, tá? A única opção ali é a mandioca, rabanete, cenoura e beterraba, tá? Essa daí só é a raiz mesmo. Oi, Jansen. Copiei tudo. Ah, que bom. Assinale a alternativa que contém órgãos vegetais das culturas de cebola e batata inglesa. Cebola a gente já viu lá que é bulbo, que são camadas, né? Que são aquelas estruturas que têm várias camadas. A batata inglesa é um tubérculo. Tubérculo é reserva nutritiva, né? Então a batata inglesa ela é cheinha, né? Vamos dizer assim, é cheinha, porque esse tipo de estrutura ele acumula muita reserva nutritiva, tá? Por isso também a batata inglesa, né, engorda bastante, porque tem muita reserva nutritiva ali, né? Se eu como batata, é só batata. Geralmente não é para misturar batata com arroz, porque tem muito carboidrato, tá? Então, esses tubérculos tem esse nome justamente por isso, porque tem uma reserva nutritiva ali, por isso que ela fica inchadinha, redondinha, né? Por isso que ela é daquele formato ali. Essa parte de atividade. Deixa eu passar para outra aqui. Não esqueçam também, gente, aí, quem não está conseguindo copiar aqui agora, né? É sempre bom vocês fazerem essas correções no livro, tá? Porque para vocês, se acontecer alguma coisa de errado aí na plataforma, vamos dizer que a plataforma pague, vocês não conseguem informação de nada, aí pelo menos está lá no livro de vocês, tá? Para vocês não terem problema. Não tiveram problema no primeiro trimestre, né? Acredito que nesse segundo também não tenha. Mas às vezes só para evitar determinadas coisas vocês não deixam de fazer não, tá? Interromper. Só para a gente voltar aqui rapidinho, né? Só para relembrar um pouquinho, né? Não sei nem se foi esse slide que eu tinha posto. Aqui a gente tem aqui, ó, eu já comecei a falar, acho que a gente já até parou, né, de falar a respeito dos hormônios vegetais, né, que é a parte da fisiologia vegetal. Fisiologia é o quê? Como o vegetal se comporta, né? Como é que é o funcionamento do vegetal. Só algumas curiosidades aqui para vocês, né? A gente tem vários hormônios, nós, né? Comparado com o vegetal, a gente tem muito mais hormônios que o vegetal. O vegetal aqui a gente consegue contar. O nosso, né, se a gente for contar, a gente vai perder a conta. Lógico que vai conseguir contar também, mas tem uma hora que a gente vai voltar, vai esquecer, né? A gente tem aqui as alcinas, né? As alcinas estão ligadas aqui, ó. Não sei se vocês já viram, né? Aquelas plantas que é a dormideira, né? Tem até a musiquinha, né? O pessoal, as criancinhas cantam muito em relação a essa planta aqui. Quando você toca, elas se fecham todas, né? Elas fecham, as folhinhas se fecham. E aqui, nessa planta carnívora, também é a mesma coisa. Ela é sensitiva, ela sente, né? Ela tem uma resposta muito rápida ao estímulo, né?
E essa resposta rápida ao estímulo é geralmente, né, pela ausência desse hormônio ou uma baixa muito grande desse hormônio, que a gente chama de auxina, né, ou auxina, né? Então, quando o inseto, não quer dizer que a planta aqui, ele vai devorar o inseto e vai se alimentar do inseto, igual a gente faz, né? Não é isso. Ela vai continuar tendo a seiva bruta, ou pela raiz, ela vai continuar do mesmo jeito, né? Só que esse inseto aqui, né, que a planta vai consumir, né, ele vai virar um carboidrato, né? Depois, quando ele for decomposto aqui dentro, porque aqui dentro da planta ela tem, né, uma substância que vai decompor o inseto aqui, e esse inseto depois para ela vai virar uma nutrição, porque ele vai ter carboidrato, tá? Mas não que a planta se alimente desse tipo de ser vivo, não, tá? Se ela não fizer fotossíntese, se ela não tiver os nutrientes absorvidos pela raiz, né, a água e os sais minerais, ela vai morrer, tá? Isso daqui é só eu não vou dizer que é uma adaptação, né, porque não é adaptação, a planta tem adaptação, essas coisas aqui são adaptações, né? Mas é o tipo de planta que realiza essa função. Mas se ela não consumir inseto, ela vai viver. Mas se ela não tiver os nutrientes necessários para subir pela raiz, ela vai morrer, tá? Isso daqui só é um complemento, tá? Para absorção de nutrientes dela, tá? Essas plantas carnívoras. Tinha até um vídeo, não sei se eu não sei se eu coloquei lá no portal. Se eu não colocar, vou ver se eu coloco a semana que vem de plantas carnívoras para vocês verem como é que funciona, tá? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? O módulo 17 a gente corrigiu. Na semana que vem, né? Eu acho que vocês têm... Bota o nome aí agora, Gabriel. Não tem problema não, tá? É porque o Gabriel esqueceu, mas pode colocar o nome aí. Não esqueçam de colocar o nome aí, tá? Eu acho que semana que vem vocês têm também o simulado para fazer, né? Não deixem de fazer não, porque tá... Valeu. Valeu, Gabriel. Porque vai Agora ser... só faltam O simulado vai ser valendo nota para vocês, para a gente somar tudo e dividir por 3, tá? Então, se vocês não fizerem simulado, vocês vão ficar com 0. Não esqueça, viu? Tem que aparecer aqui, tirar. Então, vocês, na semana que vem, eu acho que né, o simulado, vocês não esqueçam de fazer, não, tá? Ninguém está com dúvida. Também hoje foi só correção, né? Vamos ver semana que vem. Semana que vem a gente vai continuar também a corrigir, mas eu vou falar também mais algumas coisas, tá? Beijo para vocês, boa semana aí. Faltando 5 minutos, já acabou já. Não esqueçam de fazer os exercícios aí, tá? E que foi, Jansen? Jansen que falou? Tá. Vou tentar fazer o simulado aí. É só semana que vem, não é agora não. Eu acho que é só semana que vem. É só para vocês ficarem antenados. Essa semana vocês têm que fazer os exercícios. Tchau, meus amores. Até semana que vem, tá? Tudo isso. Tchau, Jansen. Tchau.